Davi Matos só desejava concluir seu expediente tranquilamente, mas Beatriz Albuquerque Prado, a anfitriã da noite, o avistou perto do piano de cauda e resolveu convertê-lo em seu show particular de maldade. Ela mal sabia que estava provocando um mestre disfarçado. O som de risadas partia do círculo de Beatriz. Ela desfilava pelo salão, com uma taça de champanhe em mãos. Seus olhos fixaram em Davi, que se ocupava lustrando a base de uma escultura. Ela se aproximou e deixou a taça escapar de seus dedos, fazendo o líquido gelado encharcar o uniforme dele. "Nossa, que estabanada!" disse ela, sem qualquer traço de arrependimento. Seus amigos caíram na risada. Davi, sem emitir uma palavra, pegou um pano e começou a limpar o chão. Foi nesse momento que Beatriz percebeu para onde ele olhava. O deslumbrante piano no centro do palco. Um sorriso perverso surgiu em seus lábios enquanto ela apontava para ele. "Olhem todos! Parece que temos um artista infiltrado na equipe da limpeza." O salão silenciou. Todos os olhares convergiram para Davi. Beatriz elevou o tom de voz, garantindo que todos pudessem ouvir. "Ei, você, o faxineiro, sabe tocar isso aí?" Ela gargalhou. "Vou até facilitar. Se tocar esse piano agora na frente de todo mundo, eu te dou um prêmio. Toque esse piano e você me terá como sua esposa." A humilhação estava decretada. As risadas se espalharam pelo salão. Ao fundo, o gerente do evento, Sr. Carvalho, suava frio. O pianista contratado, o renomado maestro Ricardo Montenegro, estava preso no trânsito. O evento beirava o colapso. Ele viu um segurança se mover na direção de Davi para encerrar a cena constrangedora. Mas Davi não se intimidou. Ele andou com passos firmes e silenciosos em direção ao palco. O segurança, confuso, estancou no lugar. Davi sentou-se ao banco de veludo. Suas mãos, marcadas pelo trabalho pesado, pairaram sobre as teclas de marfim. E então ele tocou. Não foi uma canção. Foi uma avalanche de notas. Um arpejo complexo e vigoroso que ecoou pelo ar como um trovão. O som era impecável, cristalino, inacreditável. As risadas cessaram, as conversas emudeceram. O sorriso de Beatriz congelou. O silêncio no salão era absoluto, rompido apenas pela nota que ainda vibrava no ar. Mas aquilo era só o começo. O silêncio que se instalou após aquela cascata de notas era denso, carregado de assombro. Davi ficou imóvel por um segundo, permitindo que o som se dissipasse no ambiente. Então, ele virou a cabeça devagar, não para Beatriz, mas para a plateia. Sua voz soou serena, mas afiada como navalha, cruzando o salão. "O desafio está aceito", ele declarou, e só então seus olhos encontraram os dela. "Mas eu dispenso a recompensa. Ela não possui valor algum para mim." A afronta foi pública e direta. Beatriz sentiu o sangue ferver. Uma fúria fria a imobilizou por um instante, como aquele faxineiro ousava na frente de todos os seus convidados. Ela abriu a boca para mandar os seguranças o arrastarem dali, mas a reação do público a deteve. Ninguém mais ria. Os cochichos agora eram de espanto e curiosidade. "Quem é esse homem?" Uma mulher sussurrou. "Você ouviu aquilo?" comentou outro. A humilhação que ela arquitetou estava se voltando contra ela. Bater em retirada agora seria admitir a derrota. Vendo a situação, o Sr. Carvalho tomou uma decisão de risco. Aquilo era um espetáculo, muito melhor que um silêncio embaraçoso. Ele se aproximou do segurança e, com um gesto discreto, mandou que recuasse. Ele precisava de tempo até o maestro Montenegro chegar. Com um sutil aceno de cabeça para Davi no palco, ele deu sua autorização silenciosa. "Continue." Davi compreendeu. Virou-se de volta para o piano, seus ombros relaxando. Ele não era mais o faxineiro acuado. Era um artista em seu domínio. E então a verdadeira música começou. Suas mãos deslizaram com uma intimidade que apenas anos de prática poderiam criar. Não era uma peça de exibicionismo barato,
mas uma composição profunda, que se iniciava com uma melodia melancólica, quase um lamento. Contava uma história de solidão, de dias cinzentos e noites intermináveis. A plateia sentiu cada nota tocar em uma memória adormecida, em uma dor particular. Os celulares, antes erguidos para filmar a humilhação, agora registravam a arte. Garçons pararam de circular. As conversas morreram. O único som no salão opulento era o do piano. A melodia, então, começou a se transformar. A tristeza deu lugar à esperança e as notas se tornaram mais rápidas, mais potentes. Uma corrente de desafio crescia, convertendo o lamento em um hino de superação. Era a jornada de alguém que foi derrubado, mas se recusou a permanecer no chão. Exatamente nesse instante, o maestro Ricardo Montenegro adentrou o salão. Um homem de 70 anos, com a postura de um monarca e a fama de uma lenda. Irritado com o atraso, ele estava pronto para repreender o gerente, mas a música o deteve. Ele paralisou na entrada, seu semblante mudando da irritação para a confusão, e da confusão para o mais puro assombro. Ele não via quem tocava, apenas ouvia, e o que ouvia era a mais pura genialidade. A técnica era perfeita, mas foi a alma, a emoção visceral naquelas notas que o deixou estático. Ele começou a caminhar para dentro do salão como se adentrasse um solo sagrado. O gerente correu até ele, sussurrando desculpas. Montenegro o silenciou com um gesto, os olhos fixos no palco. "Quem?" ele murmurou com a voz embargada. "Quem é este homem?" Era a validação definitiva. A palavra de um deus da música selando o talento de Davi. A música atingiu seu ápice numa explosão de notas poderosas, uma declaração de força que fez o salão inteiro vibrar. E então, o silêncio. A nota final pairou no ar por 5 longos segundos. Ninguém ousava respirar. De repente, uma única pessoa aplaudiu. Foi o estopim. O salão explodiu em uma ovação de pé. Não eram palmas protocolares, era um rugido, um agradecimento, uma catarse coletiva. As pessoas assobiavam, gritavam, "Bravo!" Davi continuou sentado, de cabeça baixa, recuperando o fôlego. O maestro Montenegro não aplaudiu. Ele apenas caminhou em direção ao palco, sem desviar o olhar de Davi. Passou por Beatriz como se ela fosse um objeto, um móvel no caminho. A humilhação dela agora estava completa. Alguém no meio da multidão gritou: "Engole essa, Patricinha!" A vergonha a envolveu como um sudário. Para Beatriz Albuquerque Prado, o som dos aplausos era como cacos de vidro em seus ouvidos. Cada bravo para Davi era um tapa em seu rosto. A humilhação queimava em suas veias, não como febre, mas como um gelo que solidificava sua raiva num propósito frio. Seu poder fora publicamente desafiado, e isso era imperdoável. Ela respirou fundo, e a máscara de choque foi trocada por uma de controle absoluto. Ela não ia gritar, ia destruir. Seu olhar varreu o salão e encontrou o gerente do hotel, o Sr. Carvalho. Ele estava perto do bar, aliviado por ter evitado um desastre. Um alívio que Beatriz estava prestes a aniquilar. Ela o interceptou perto de uma porta de serviço. Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. "Carvalho, aqui, agora!" Ele se virou, o sorriso profissional desaparecendo ao ver a expressão dela. "Senhora Albuquerque Prado, fantástico, não? Um talento." "Cale a boca", ela o interrompeu. "Você tem 1 minuto para me explicar por que um impostor, um funcionário da limpeza, está no palco tocando num piano de R$500 mil. Impostor. Mas ele... O maestro Montenegro disse... Beatriz avançou, invadindo seu espaço pessoal. "Eu não me importo com o que um músico velho e senil disse. Aquele homem não é o artista contratado. Ele se infiltrou no meu evento. Ele está usando uma propriedade privada e caríssima. Você, Carvalho, é o responsável pela segurança, e você falhou." Cada palavra era um golpe.
Minha família responde por 30% da receita anual desta rede de hotéis. Quer que eu ligue para o seu chefe agora e explique como você deixa golpistas de terno barato usarem meu evento de palco? O suor brotou na testa de Carvalho. Ele olhou para o palco, onde Davi agora conversava humildemente com o maestro. A plateia ainda estava eufórica, mas ali, naquele canto, a realidade era outra. O poder de Beatriz era um veneno que já o contaminava. O que a senhora deseja que eu faça? Ele gaguejou. Você vai chamar seus seguranças. Ela ordenou, os olhos cravados nos dele. Vai mandá-los retirar aquele homem do palco agora. Ele será levado para uma sala e detido até a polícia chegar. O piano será isolado para perícia para ver se o impostor causou algum dano. Faça isso, ou eu juro que amanhã você estará procurando emprego numa pensão de beira de estrada. A escolha era óbvia: a justiça ou seu emprego. Carvalho engoliu em seco. A admiração que sentira por Davi se dissipou, trocada pelo pânico da autopreservação. Ele ergueu a mão, chamando 2 seguranças. Acompanhem-me, disse, com a voz trêmula. O trio começou a andar em direção ao palco. A alegria da multidão diminuiu quando notaram a movimentação. Os cochichos recomeçaram, agora com tons de confusão, porque os seguranças se dirigiam ao novo herói da noite. A vitória gloriosa de Davi estava prestes a ser arrancada de suas mãos. O maestro Montenegro se interpôs entre Davi e os seguranças. O que significa isto? Ele rosnou, mas Davi mal ouviu. Seu olhar recaiu sobre suas próprias mãos, ainda pousadas nas teclas. Mãos que conheciam o peso de baldes e a química de produtos de limpeza. Mãos que também dominavam a linguagem da alma. Por um instante, o salão de luxo sumiu. A luz se tornou dourada e quente. Ele era um menino de 10 anos novamente, num banco instável diante de um piano vertical, velho e riscado. A sala era pequena. O som das teclas era abafado, mas cheio de afeto. Ao seu lado, sua mãe sorria, guiando seus dedos. A voz dela ecoou em sua mente, suave e firme. O mundo tentará te rotular, meu filho. Vão te julgar pelo uniforme, pela cor da sua pele. Não permita. Ela colocou um pequeno objeto em sua mão, uma clave de sol, de madeira escura. Isto é para você se lembrar, ela disse, fechando os dedos dele em volta do amuleto. Sua arte é a sua voz, a riqueza que ninguém pode te tirar. Prometa que nunca vai deixar que calem a sua voz. A memória se dissipou. De volta ao presente, Davi fechou a mão em punho, como se ainda segurasse o amuleto. Quando ergueu os olhos para os seguranças, o medo havia desaparecido. Em seu lugar, havia fogo. Com a chama da memória de sua mãe ardendo no peito, Davi se levantou. Ele encarou os seguranças não com agressividade, mas com uma calma que o surpreendeu. Antes que pudesse dizer algo, a voz do maestro Montenegro trovejou. Parem! Sua autoridade era inquestionável. Os seguranças congelaram. O maestro se postou ao lado de Davi, encarando o gerente. Você vai mesmo acreditar nesta mulher, disse ele com desprezo. Em vez de acreditar nos seus próprios ouvidos, você não ouviu o que todos nós ouvimos? Carvalho gaguejou, mas Montenegro já se virava para seu alvo real. Ele marchou na direção de Beatriz, que o observava com um sorriso de escárnio. Senhora Albuquerque Prado, disse o maestro. Você o chamou de impostor. Deixe-me ensiná-la. A primeira peça que ele tocou foi um estudo de Chopin com uma perfeição que raramente testemunhei. Mas a segunda foi outra coisa. Ele fez uma pausa dramática. Era uma composição do século XIX, quase esquecida. O Lamento do Rio, de Antoine Dubois, um gênio haitiano que morreu no esquecimento em Paris. Diga-me, como um golpista de terno barato teria acesso a uma partitura que a maioria dos historiadores desconhece? A plateia susteve a respiração. A acusação de Beatriz foi pulverizada com uma aula de história. Ela empalideceu.
O conhecimento do maestro era uma arma contra a qual ela não podia lutar. Ela viu os olhares se voltando contra ela novamente. Estava encurralada. E foi aí que decidiu queimar tudo. Se o talento dele era inegável, atacaria seu caráter. Se não podia chamá-lo de fraude, o chamaria de ladrão. Enquanto Montenegro a encurralava, Davi soube o que fazer. Precisava se revelar por inteiro. Ele se sentou ao piano novamente, pronto para sua cartada final, sua prova definitiva. Beatriz soltou um grito agudo que silenciou a todos. É um truque para nos distrair. Ela levou as mãos ao pescoço, o rosto transtornado. Meu colar de esmeraldas, sumiu! Ela apontou um dedo trêmulo para Davi. Foi ele, o faxineiro. Ele chegou perto de mim mais cedo. Enquanto todos estavam hipnotizados pela música, ele pegou meu colar. É um ladrão. Seguranças, peguem ele, revistem esse homem. A acusação venenosa caiu como uma bomba no salão. A arte, o talento, tudo esquecido. Agora era a palavra de uma bilionária contra a de um faxineiro. A palavra ladrão envenenou o ambiente. Desta vez, os seguranças subiram ao palco, decididos. A arte terminara. Isso era um crime. Senhor, nos acompanhe sem resistência, disse um deles, estendendo a mão para o braço de Davi. A multidão prendeu o fôlego. Os celulares se ergueram novamente, agora para documentar uma prisão. O maestro protestou, mas a máquina do poder já estava em movimento. Foi Davi quem a parou. Ele não se moveu. Apenas ergueu uma mão. Esperem, disse ele. Sua voz não era de súplica, mas de comando, tão cheia de certeza que o segurança hesitou. Davi olhou para o gerente Carvalho. Uma acusação foi feita, é justo, mas antes de me levarem, eu tenho o direito à minha defesa. E minha defesa está aqui. Ele não apontou para os bolsos. Ele pousou os dedos sobre as teclas do piano. Silêncio mortal. O que ele estava fazendo? Esta é uma composição nova, Davi anunciou ao microfone. Acabei de criá-la. O nome é O Retrato de Beatriz. E começou a tocar. Primeiro, notas altas, dissonantes, arrogantes, uma melodia circular, cheia de si, vazia de sentimento. Era a vaidade de Beatriz em forma de música. Em seguida, a música se tornou furtiva, notas rápidas e rasteiras, como uma cobra na grama. Era o som da mentira sendo plantada. Então, a música explodiu. Uma cacofonia de notas marteladas, violentas. Era o som do seu grito, da falsa acusação, do dedo apontado. Era feio e cruel. E então, tudo parou. Do silêncio, uma única melodia emergiu, pura, inabalável. Era a melodia da verdade, da dignidade que não pode ser manchada. Era a voz de Davi respondendo ao caos com beleza. Enquanto a melodia soava, o maestro Montenegro, entendendo o plano, caminhou até a mesa de Beatriz. Ali, esquecida na pressa de sua atuação, estava sua pequena e cara bolsa de festa. Ele não tocou. Apenas apontou. Beatriz gritou. Não se atreva! Fique longe das minhas coisas! Tarde demais. Todos os olhos seguiram o dedo do maestro. O fecho da bolsa estava entreaberto. E de dentro, brilhando sob a luz, um fio de ouro e o brilho inconfundível de grandes esmeraldas. O colar. Um suspiro coletivo varreu o salão. A prova estava ali. Foi ele! Ele colocou aí! Beatriz tentou em pânico. Ninguém acreditou. A música de Davi não apenas contou a história, revelou a alma dela. A visão da joia em sua própria bolsa era a confissão. A plateia, antes um grupo de indivíduos, tornou-se um tribunal. E seu veredito era unânime. Um murmúrio de desprezo começou a se espalhar. Os celulares agora filmavam a verdadeira criminosa. O gerente, Sr. Carvalho, ficou pálido. Ele viu sua carreira em risco. Para se salvar, ele precisava ser o instrumento da justiça. Marchou até Beatriz, agora como um acusador. Senhora Albuquerque Prado, disse ele em voz alta. A senhora fez uma acusação falsa. Tentou incriminar um homem inocente. Ele se virou para os seguranças.
A ameaça terminou. Deixem o senhor Davi em paz. Mas a multidão queria mais. Não é o bastante, alguém gritou. Polícia! Chamem a polícia para ela! Como se invocados, 2 policiais entraram no salão, chamados antes pela falsa premissa do roubo. Onde está o ladrão? Perguntou um deles ao gerente. Sr. Carvalho, sem hesitar, apontou para Beatriz. A ladra é aquela mulher. Tentativa de fraude e calúnia. Temos 200 testemunhas e a prova material na bolsa dela. Os policiais foram firmes em direção a ela. O poder de seu sobrenome se desfez. Vocês não podem fazer isso, ela gritou. Eu vou processar todos vocês. Eu vou comprar esta cidade. Suas ameaças soaram vazias. Senhora, por favor, nos acompanhe, disse o oficial com uma calma humilhante. Quando eles a seguraram pelos braços, a plateia explodiu em vaias e risos. A sanção pública foi brutal. Flashes de câmeras em seu rosto enquanto era levada, despojada de sua arrogância. Do palco, Davi observava. Ao seu lado, o maestro Montenegro colocou uma mão firme em seu ombro. A justiça fora feita, mas a jornada de Davi estava apenas começando. Com a saída de Beatriz, um novo silêncio tomou o ambiente. Um silêncio de reflexão. 200 pessoas olhavam para o homem no palco e não viam mais um faxineiro. Viam um gigante. Maestro Montenegro virou Davi para si, os olhos marejados. Davi, esta noite você não tocou apenas um piano. Você tocou a alma de todos nós. O mundo da música tem a obrigação de celebrá-lo. Em seguida, o Sr. Carvalho subiu ao palco, o rosto marcado pela vergonha. Ele parou na frente de Davi e se curvou em um profundo gesto de remorso. Senhor Davi, não há desculpas para a minha covardia. Aquele cargo de pianista residente não é uma oferta, é um apelo. Por favor, honre este lugar com seu talento. Antes que Davi pudesse responder, os convidados se aproximaram do palco, um a um, com reverência. Um banqueiro estendeu a mão. Sua música foi extraordinária. Uma senhora elegante com lágrimas nos olhos disse apenas, obrigada. Eles queriam apertar a mão do homem que os transformou naquela noite. Cada aperto de mão reconstruía a dignidade que o mundo tentou lhe negar. Um ano depois. As luzes do Teatro Municipal de São Paulo diminuem. Um feixe de luz ilumina o piano no centro do palco. Davi caminha para a luz, não em um uniforme, mas em um smoking elegante. O aplauso que o recebe é uma onda de amor de uma casa lotada. Ele se senta e, antes de tocar, retira do bolso um pequeno objeto de madeira escura e o coloca sobre o piano. A clave de sol de sua mãe. O som estridente de pratos. A luz é fria e impiedosa. Numa lanchonete de beira de estrada, uma garçonete limpa uma mesa pegajosa. Seu uniforme está manchado, o rosto exausto. Um cliente estala os dedos. Ei, meu pedido! Não tenho a noite toda! A garçonete se vira. É Beatriz. A arrogância deu lugar a um vazio. Já vai, senhora, ela murmura. Davi fecha os olhos. Suas mãos encontram as teclas. E a música que ele toca não é de dor, mas de pura alegria. O som da liberdade. O som de uma alma que enfim encontrou seu palco. A câmera foca na pequena clave de sol de madeira, brilhando sob a luz do holofote, a testemunha silenciosa da justiça poética.